voltando então com Conversa de Peso, e hoje, para nossa satisfação, meu amigo e vereador da cidade de São Leopoldo, Marcelo Bus. E o Marcelo é um vereador muito ativo na cidade de São Leopoldo, apesar de estar no primeiro mandato, já chegou chegando, como o pessoal brinca, né, Marcelo? É verdade. Tem vários projetos aguardando para serem votados. Tem uma CPI que você pediu para ser instaurada ali na Câmara de Vereadores? Isso. Já, eu sou vereador de um mandato só e de um mandato só serei. Eu não sou candidato à reeleição no município de São Leopoldo. Então, o que acontece? Eu tenho 4 anos para fazer valer o meu mandato. Eu sou contra a gente entender a política como uma profissão. Eu não sou político, eu estou na política e assim serei para o resto da minha vida. Os cargos, a gente não pode se perpetuar nos cargos, né? Esse cargo é meu e fazer tudo. Então é o seguinte, meu trabalho é feito de forma autônoma, isenta, independente de partido, independente de conchavos políticos. Isso me dá liberdade para trabalhar os assuntos de extrema relevância no nosso município, coisa que alguns colegas, por estratégias deles, não os têm porque ficam à mercê de outros acordos. Eu não tenho acordo com ninguém, não devo meu mandato a ninguém, a não ser as pessoas que me apoiaram e votaram em mim, e é a eles que eu tenho que prestar contas. Então isso faz com que o ritmo do meu gabinete seja o ritmo mais frenético da Câmara de Vereadores. E não, é verdade. Nós somos assim, se pegar todos os expedientes que tem na Câmara de Vereadores, o meu gabinete acho que tem mais do que o dobro do que todos os outros vereadores, em pedidos de proposições, leis, CPI. Então, eu acho que a situação mais importante que nós estamos trabalhando é a instauração da CPI da Zona Azul. Nós conseguimos, com muita articulação, as assinaturas suficientes para que a gente faça a CPI do estacionamento rotativo. E nós queremos investigar 3 situações a referente à Zona Azul em São Leopoldo, Jair. Quais são elas? Primeiro, o contrato com a empresa, que ela é uma concessão. O estacionamento rotativo em São Leopoldo é uma concessão que o município faz a uma empresa. Essa concessão ela é regrada por um contrato. E aí nós queremos investigar. O contrato está sendo cumprido? Porque se não estiver sendo cumprido, cabe à Prefeitura Municipal de São Leopoldo obrigar que ele seja cumprido ou romper o contrato. O dinheiro da Zona Azul está sendo aplicado para onde deveria ser? Rapidamente eu explico para os telespectadores. Existe uma lei que obriga o dinheiro da Zona Azul a ser aplicado em determinadas áreas. Só que quando esse dinheiro vem para a Prefeitura, ele cai no caixa único. E a gente perde, então, o lastro desse dinheiro para onde ele vai, aonde ele é aplicado. E a terceira situação é se o sistema que nós temos aplicado de paquímetros no município de São Leopoldo, se ele está coerente, se ele está de acordo, contemplando a lei de transparência. Porque afinal de contas, quanto que é arrecadado? Qual é o mecanismo de transparência que nós temos neste sistema que nós temos em São Leopoldo? E existe uma certa lenda urbana de que a Zona Azul em São Leopoldo é uma caixinha de surpresas, é uma caixinha preta. E o meu interesse é geralmente, eu torço para que não seja, eu torço para que a gente investigue e não encontre nada e possa dizer para a população, olha, fizemos uma CPI, ficamos 60 dias investigando e não encontramos nada. A Zona Azul de São Leopoldo está show de bola. Eu torço para que isso aconteça. Mas enquanto a gente não tiver um trabalho sério, isento, autônomo e correto, nós vamos conviver mais 8 anos, porque o contrato ainda tem 8 anos. Nós vamos ver mais 8 anos reclamando, dizendo que tem problemas. Isso não é justo conosco. Por isso nós temos que botar um ponto vírgula, né, e analisar de forma técnica o que acontece nesse contrato. E além da instituição dessa CPI, você tem vários projetos aguardando para serem votados, né? Muitos projetos. Isso. Fazendo um pequeno resumo aqui para o telespectador, o programa Matrícula Transparente, o que seria, Marcelo? O programa Matrícula Transparente é o seguinte, hoje nós temos uma carência de cerca de 3 ou 4 mil vagas nas escolas de ensino municipal infantil. Não tem. Então, se você tem um filho e não consegue a vaga numa escola, o seu filho fica numa lista de suplência. Essa suplência ela é feita por sorteio. Tanto a distribuição das vagas e dos suplentes é feito um sorteio. Esses suplentes têm uma ordem, suplente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois de ter feito esse sorteio, essa lista fica guardada dentro da Secretaria de Educação.
E cada vez que você quer saber se você está próximo de conseguir a vaga do seu filho, você tem que se deslocar até a Secretaria de Educação, ir lá, pedir, e tu não tens a transparência disso. Então, o que acontece? Não é nenhuma nem duas vezes que a gente já ouviu pessoas se queixando, dizendo, mas eu estava na frente e o fulano conseguiu a vaga, mas o meu filho não conseguiu. Então, esse projeto, ele obriga a Prefeitura de São Leopoldo, a Secretaria de Educação, a divulgar a lista de suplentes no seu site da Prefeitura. E aí o senhor, a senhora em casa que está esperando uma vaga para o seu filho, vai só entrar no site e vai ver todo mês como é que está a atualização dessa lista. Pode imprimir, vai poder controlar e vai saber, por que esse aluno que estava atrás de mim, né, não está mais? O que houve? Ele está matriculado? Ele se matriculou e a filha mandou? Eu conheço algumas pessoas que estão aguardando, viu? Algumas Exato, mães aí. Exato. Então, acho que é um projeto que versa sobre transparência. O programa Licitação Ilibada. A licitação ilibada é o seguinte, nós estamos suplementando a lei da licitação, a lei 8666, dita lei do diabo, né? Porque é 8666. Então, o que acontece? Nós estamos trazendo uma redação específica para o município de São Leopoldo, proibindo empresas que já estejam incriminadas, empresas, não é réis, é incriminadas, empresas que deveriam, se pudesse prender uma empresa que deveria estar na cadeia, certo? Proibindo elas de contratar com o município de São Leopoldo. Não faz sentido algum a Prefeitura de São Leopoldo, ou o SEMAI, ou a própria Câmara de Vereadores contratar empresas que já são contraventoras do nosso sistema jurídico. Então, assim, as empresas que estão incriminadas deixam de poder contratar no município de São Leopoldo. Tem mais alguns aqui, o anúncio transparente, o risco ZAP, risco zero, estágio transparente. O risco ZAP, risco zero, o que é para o pessoal entender um pouquinho? São dois projetos que nós estamos organizando no município de São Leopoldo, vindo na onda dessa história da anti-pichação, que começou lá em São Paulo com o prefeito João Dória, o Marquesan em Porto Alegre também está fazendo, nós estamos trazendo para São Leopoldo, regulamentando, né, as multas e o que acontece com uma pessoa que é pega pichando. Vamos entender, interpretar um pouquinho essa situação. Vou lhe fazer agora, eu vou lhe entrevistar agora já. De quando que é o Código de Conduta e Posturas do município de São Leopoldo? Olha, eu desconheço. Acho que tu não eras nascido. 1961. Nossa. Então imagina, naquela época nem existia tinta spray, provavelmente. Ou se existia, não era comercialmente viável como nós temos hoje em qualquer ferragem. Então o que acontece? O Código de Condutas do município de São Leopoldo não regra a multa, não regra o que acontece com quem está pichando. Então fica uma baderna, fica liberado. E essas duas leis, uma delas então cria multa, regulamenta a multa. Que é o risco zero. Que é o risco zero. E o risco ZAP regulamenta, cria um WhatsApp, que é uma ferramenta moderna, para que você, se você aí na sua casa vê alguém pichando um muro, um prédio, manda um WhatsApp para esse número, que a gente ainda tem que ser criado. Lógico. E aí então a Guarda Civil Municipal fica sabendo instantaneamente, naquele momento, o que está acontecendo e pode tomar as suas medidas. Seria um disque denúncia. E é incrível, né? Há poucos dias estive em São Paulo e até conversando com um colega, todos os municípios têm grandes prédios, mas São Paulo é impressionante, né? Uma salva de pedras. E tinha pichação em prédios absurdo lá no topo do prédio. E, poxa, deixa feio pra caramba a cidade, né? Nós temos que dividir... e outra situação, né? As legislações anteriores, referente a essa questão do risco zero, ela versava pichação e grafite tudo na mesma laia. E não é. Pichação é sujeira. Grafite é arte e valoriza. Diferente. Então, exato. Então, assim, a gente está separando uma coisa da outra também. Isso. Excelente. E esse projeto, o estágio transparente, ele é muito parecido com o programa de matrícula transparente. Existe cerca de 1.000, 2.000 estagiários na Prefeitura de São Leopoldo. Eu não sei exatamente o número, mas é um número bem relevante. E o que acontece? O estágio não é um CC, um cargo de comissionamento. Ele não pode ser dado por livre escolha do prefeito, do vereador, do secretário. O estágio ele serve para que o aluno possa ter uma bolsa escola, né, uma bolsa ensino e aprender a sua profissão. Então nós não podemos confundir um estágio com uma ajudinha para cabos eleitorais. Por isso o Ministério Público obrigou o município de São Leopoldo a ter uma lista, a fazer um cadastro de estagiários e seguir essa cronologia. E esse nosso projeto, então, ele vai versar no intuito de tornar essa lista de cadastro transparente, porque as pessoas vivem perguntando, Marcelo, eu cadastrei e não fui chamado, e a minha amiga cadastrou ontem e já está lá. Então é isso que nós queremos regulamentar.
Além da CPI, dos projetos, tem algumas coisas que já foram colocadas em prática, né? Lembra quando eu falei da oposição? Sim. A oposição, Jair, ela é de suma importância. Um exemplo prático disto, o que aconteceu naquele terreno que estava invadido na feitoria, logo no início desse governo, sim, em que fui eu o vereador que disse, não, nós temos que tirar, se o prefeito não tirar, inclusive, eu vou solicitar o impeachment do prefeito, e aí eles se mexeram e foram lá, entraram com um pedido de reintegração de posse. Bem como esse ótimo trabalho que está sendo feito contra os ambulantes, não é contra os ambulantes, perdão, claro, é para deixar as nossas calçadas livres, para que nós tenhamos um pouco de ordem na nossa rua Independência. Então esse trabalho todo de retirada dos ambulantes foi começado por mim, que orientei o Ministério, acionei o Ministério Público, conversei com o secretário de Segurança, conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico, então a partir dali o Ministério Público mandou a Prefeitura de São Leopoldo tomar atitude. E hoje nós estamos com a rua Independência livre dos ambulantes. O pessoal tem uma base, eu tenho aqui um trabalho da assessoria do Marcelo, 238 proposições, Marcelo. Sem sombra de dúvida. São pedidos de providências, pedidos de informação. A gente trabalha muito no nosso gabinete. Muitos desses pedidos, Jairo, eles aconteceram naquela sexta-feira que teve uma greve no Brasil, uma greve geral. Na verdade, uma manifestação político-partidária sindical. E naquele dia, a Câmara de Vereadores votou por aderir à greve. E o meu gabinete optou por não aderir à greve. Enquanto a Câmara de Vereadores ficou fechada, o meu gabinete foi para a rua conversar com a população e voltou com cerca de mais de 100 pedidos de providência para que nosso prefeito municipal tome providência. Para finalizar, Marcelo, o pessoal que votou ou que não votou no Marcelo, mas para falar com o vereador Marcelo Bus, para ir lá levar a sua reivindicação, como é que o pessoal pode fazer? Nós estamos com o gabinete aberto no horário da Câmara de Vereadores e tem o nosso Facebook, Marcelo Bus, B-U-Z, B de bola, U de urso, Z de zebra, Bus, e nos chama ali, nos manda uma mensagem, super fácil o acesso, e a gente está sempre trabalhando à disposição da população, Jair. Marcelo, valeu, muito obrigado pela participação no Conversa de Peso. Valeu. E é de peso mesmo, né? Literalmente, né? Até o próximo programa do Conversa de Peso.